Desde a postagem, que é a entrada do objeto na empresa, passando pela separação das encomendas nos centros de tratamento, até chegar ao destinatário. Cada etapa do processo logístico dos Correios é acompanhada por meio de ferramentas tecnológicas, como leitor de RFID, que é a identificação dos objetos por radiofrequência, ou plano de programação das grandes máquinas de triagem. Os avanços tecnológicos impactam diretamente na modernização logística, contribuindo para que o objeto chegue mais rápido até você. Valeu, boa viagem! Correios, soluções que aproximam. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Há 358 anos, os Correios diminuem distâncias, oferecendo aos brasileiros soluções que aproximam. Presente em cada canto do país, a empresa tem como missão conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação e logística acessíveis, confiáveis e competitivas. Com medidas focadas na racionalização de custos e na otimização das linhas de negócios e contando com o engajamento dos seus quase 100 mil empregados, os Correios alcançaram seu melhor resultado na última década. A redução das despesas permitiu um maior investimento em frota de veículos, em ativos de tecnologia, na automação do tratamento de objetos e na ampliação da estrutura operacional. Tudo isso para oferecer a melhor experiência ao cliente e fortalecer a empresa no mercado. Essenciais à população, os Correios também seguiram de portas abertas, encurtando distâncias e oferecendo soluções para apoiar o Brasil durante a pandemia. Com adaptabilidade diante dos novos desafios mundiais, modernização das plataformas digitais, evolução da produtividade e maior eficiência operacional, os Correios têm alcançado o recorde histórico durante a Black Friday. A estatal segue inovando em soluções digitais, apoiando empreendedores a expandirem seus negócios e aprimorando sua logística, reconhecida por entregas que só os Correios conseguem realizar. Do tamanho do país, a empresa Amarela e Azul leva o Brasil perto do coração para garantir a satisfação de cada destinatário, a cada entrega. Correios, soluções que aproximam. Senhoras e senhores, é com grande prazer que eu convido agora o diretor de operações dos Correios, senhor Carlos Henrique De Luca. Correios, um dos nossos maiores patrocinadores da 18ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com a palestra de grandes operações, incluindo a Rede Vírus. Boa tarde. Pode tirar a máscara para ficar mais à vontade, né? Satisfação de estar aqui. Em 2019, nós estivemos aqui, né? Inclusive, o Correio era do Ministério da Ciência e Tecnologia e Comunicação. Aí, agora, o Correio pertence ao Ministério das Comunicações. O que a tecnologia tem a ver com os Correios? Simplesmente tudo, né? A gente tem que ter muita tecnologia para poder estar em 5.570 municípios, 9.548 distritos brasileiros. Praticamente estamos no país inteiro, né? 7 aí distritos que a gente não está. Então, assim, nós trouxemos aqui as grandes operações logísticas, que são aquilo que o Correio faz de melhor. Os Correios brasileiros já fizeram, inclusive, a maior operação logística do mundo em tempos de paz, né? Que foi a operação dos Jogos Olímpicos. E eu vou chamar aqui no palco uma pessoa que trabalhou nos Jogos Olímpicos,
de 2016, que foi os Jogos do Rio 2016. O Brasil foi o único país que promoveu o seu correio público nos Jogos Olímpicos. E aqui, o que a gente faz de melhor é isso, grandes operações logísticas. Vou chamar o Samuel, chefe do Departamento de Logística dos Correios, responsável pelas maiores operações logísticas do país. Por favor, Samuel. Seja bem-vindo e o palco é todo seu. Obrigado, obrigado. Boa tarde a todos os participantes da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Muito feliz e gratificado em estar aqui, representando os Correios. Obrigado, diretor, pelas palavras. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente. Nós vamos falar um pouco sobre as nossas grandes operações nos Correios. Os Correios, como todos sabem, né, uma empresa centenária que contribui, tem contribuído muito para o nosso país, tá? De todas as maneiras possíveis, e nós vamos ver aqui, vou mostrar um pouco aqui para vocês essa grandiosidade, né, de algumas operações, sem deixar de lado também o atendimento ao nosso cliente, ao nosso menor cliente, né? Então, a gente vai mostrar um pouco disso aqui. Antes de efetivamente falar com vocês, eu queria convidar aí o pessoal que está pela feira a visitar o estande dos Correios. Temos muitas novidades lá, temos brindes especiais, temos lá uma apresentação da eletromobilidade, veículos elétricos, muita tecnologia para ser vista e observada. Então, já convido a todos vocês para visitarem o nosso estande. Nosso agradecimento aí à presidência dos Correios, à diretoria de operações dos Correios pela confiança. E vamos lá, sem mais delongas, conversar um pouco sobre as grandes operações dos Correios, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui dos Correios, de forma geral. Depois nós vamos falar sobre a logística que a gente faz da entrega dos livros didáticos, né? A gente faz essa logística aí para o FNDE, é um dos maiores contratos que os Correios têm hoje. E vamos falar também um pouco sobre a logística dos concursos, sobre o Enem, que recentemente aconteceu, né? Então a gente vai falar um pouco dele também, da Logística Nacional da Rede Vírus, uma parceria aqui com o Ministério, né? Com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e a Logística Internacional, que vem crescendo muito no nosso país, ok? Vou te passar aí. Bom, o diretor já citou aqui um pouco, eu vou citar alguns números aqui dos Correios, né? Pode passar? A gente, assim, não tem noção, né? Às vezes as pessoas não têm noção da grandiosidade que é essa empresa, né? Nós estamos falando de uma empresa centenária, uma empresa que se estabeleceu no Brasil e contribuiu para o crescimento socioeconômico do país, né? Então, temos hoje 10.994 unidades de atendimento, não vou citar todos os números aqui, mas são números grandiosos, 38 unidades de tratamento, terminais de carga, 5.642 unidades de distribuição. Os Correios estão presentes em todos os municípios do país, realmente uma empresa que inclui o cidadão brasileiro. Então, aqui a gente mostra um pouco desses números, a grandiosidade dessa empresa e, ao mesmo tempo, essa é a beleza, né? Conseguir ser grande e, ao mesmo tempo, próxima. Nosso slogan fala de soluções que aproximam. O que a gente quer, o que a gente deseja é aproximar-se do cidadão, é estar perto do cidadão. Por isso o Correio está presente em todos os municípios brasileiros. Ok? Bom, um pouco aqui da nossa logística, da nossa forma de trabalhar, né? Nós temos aqui a nossa unidade de postagem, que a gente chama aqui, que é a captação, é onde os objetos nascem, né? Onde chega para a gente os objetos, é onde cada objeto de empresa, do e-commerce, né, entra para os Correios na captação. Nós temos o transporte até o tratamento na origem. Depois a gente trata essa carga. E o tratamento significa uma triagem para cada ponto de destino, para cada local do país, né? A gente tem um encaminhamento interestadual ali. Depois a gente tem um tratamento no destino, que é novamente uma triagem próximo do local já de entrega, né? Depois nós temos o encaminhamento para as unidades de distribuição, das unidades de distribuição, através do carteiro, chegando ao destino, né? Chegando até a mão do cliente final.
Em resumo, esse é o nosso macrofluxo operacional, tá? Esse é o macrofluxo dos Correios. Mas, pode passar? Aqui nós temos um pouco dessa grandiosidade. No início, a gente teve um filme, né, que mostrou claramente o crescimento dos Correios esse ano, expressivo, né, até em decorrência da pandemia, e também das ações que foram feitas para redução de prazos, no trabalho que a diretoria de operações, os Correios vem fazendo para redução de prazos. Nós tivemos aí claramente um recorde de entregas de todos os tempos nos Correios, né? Está ali muito claro, né, no gráfico, que nós temos aí no ano de 2020 uma diferença para 2021 bastante expressiva, né? Reparem que nós chegamos a ter 2.650.000 dias de entrega de encomendas. Então, realmente é um recorde para os Correios. E o melhor, temos feito isso com qualidade e com um prazo muito menor do que acontecia até então. Então, hoje o Correio está num patamar de qualidade melhor do que vinha nos últimos anos e com uma quantidade de objetos muito maior, né? Significa que a gente tem condição de atender o público brasileiro plenamente, apesar do aumento da capacidade. Okay? Bom, falamos aqui um pouco dos Correios em geral, e a gente vai falar um pouco agora da logística aqui, logística nacional. O que é que nós chamamos de logística aqui no Correio, né? Nós damos um enfoque especial, damos um tratamento, né, para operações especiais. Nós temos algumas operações que são extraordinárias, de números muito grandes. Nós vamos mostrá-la aqui um pouco para vocês, para que vocês vejam como acontece isso, né? Como que o Correio, além das operações do e-commerce, além da lucratividade que o próprio Correio tem, que os Correios têm, nós também trabalhamos para atender a sociedade. E esses contratos, sobretudo, que a gente vai mostrar para vocês aqui, ele leva a cidadania, né? Então, a gente vai falar aqui agora, pode passar, nós vamos falar um pouco da logística nacional, por exemplo, da operação do livro didático, do Programa Nacional do Livro Didático. Nós levamos cidadania. Cada criança em escola pública recebe o seu livro para estudar e os Correios têm participação total nessa entrega. Nós temos aqui alguns números grandiosos dessa operação, que a gente faz com maestria há 26 anos, e temos aí, então, 162 milhões de livros didáticos, né? A gente está falando aí de números recentes, né, da operação atual, 18 milhões de encomendas, 38 milhões de alunos atendidos. Isso é cidadania, né? Isso é levar o livro didático até o aluno, levar a educação até as escolas brasileiras. 140 mil escolas atendidas, né? 99 mil toneladas de carga e 5.570 municípios atendidos. Todos os municípios brasileiros. Isso mostra claramente a capilaridade que os Correios têm, aonde que a gente consegue chegar. Nós chegamos em todos os municípios brasileiros. De diversas formas, de diversas modais de transporte, nós estamos lá entregando cidadania através desse contrato, que é um contrato muito interessante com o FNDE, ok? Bom, falando mais dessa operação, a gente vai mostrar aqui um pouco da tecnologia empregada na operação. Nós temos, esse ano, tá, pela primeira vez, o Correio utilizou o modal cabotagem, né? Até então, não tínhamos usado ainda cabotagem, para quem não tem conhecimento, é o transporte de navio dos livros didáticos. Então, assim, pela primeira vez, nós conseguimos transportar de navio, fizemos um piloto, uma experiência que estamos avaliando, então, assim, mas é uma experiência, uma primeira vez. Isso é muito interessante para os Correios, considerando o volume desse tipo de operação. Nós também trabalhamos com a mobilidade no controle da carga, né? Trabalhamos com celulares, controlando a carga do início até a entrega, e também trabalhamos com a unitização virtual. O que a gente chama de unitização virtual? Antes de termos a carga, nós já sabemos claramente quais os destinatários, os locais de recebimento, os prazos, e controlamos e fazemos todos os nossos armazéns logísticos considerando essa unitização virtual. Pode passar? Acho que tem um vídeo, eu vou mostrar um vídeo aqui da cabotagem, tá bom, pessoal? Acho que está sem som, hein? Estão ouvindo? Ok. A viagem piloto dos Correios por meio de cabotagem começou no Porto de Santos,
onde o navio recebeu uma carga muito preciosa: os livros didáticos para estudantes das escolas públicas. Ao todo, 430 toneladas do material do Plano Nacional do Livro Didático foram embarcadas. O desembarque dos livros ocorreu em outros 4 portos, na Bahia, Pernambuco, Ceará e, por fim, no Amazonas. Dos portos, os livros seguiram para os centros logísticos dos Correios nesses estados, onde depois serão distribuídos para as escolas. A cabotagem, navegação entre os portos do mesmo país, oferece vários benefícios, além de uma maior segurança para a carga e também de ganhos para a eficiência energética e ambiental, tem ainda a redução dos custos operacionais. A busca por outros modais logísticos está na lista de ações dos Correios, com foco na modernização e melhoria dos processos produtivos. Correios, soluções que aproximam. Obrigado. Bom, falamos então um pouco da nossa operação de entregas do livro didático e, assim, um aprendizado muito grande com o modal cabotagem, que nós esperamos expandir para os próximos anos, né? Foi uma primeira experiência, a gente ainda está testando, ainda temos, assim, muita coisa para ajustar, mas felizes por estar utilizando esse modal. E aí, gente, nós vamos comentar agora sobre outra operação grandiosa dos Correios, né, que é a operação de concursos. Nós temos um contrato com o INEP, e nesse contrato os Correios são os responsáveis por entregar todas as provas, todos os concursos gerenciados pelo INEP, né? O Enem é o concurso mais famoso, né, que nós temos do INEP, mas os Correios também são responsáveis por outros exames, como o ENAD, o INSEJA, SAEB, e nós temos uma operação com um ente particular, que é o Instituto de Matemática, né, a operação OBMEP. Então, nós vamos comentar um pouco sobre isso. Também uma operação extraordinária feita pelos Correios, exige uma 100% de qualidade na entrega e tem uma característica muito especial de controle de segurança. Reparem que nesse caso, né, nós estamos falando de uma operação que, se nós não conseguirmos ou tivermos algum problema com a entrega de uma prova, o exame todo é invalidado, né? Então, a responsabilidade dos Correios com esse tipo de operação é enorme. Fazer esse tipo de operação exige uma segurança total, a gente tem, né, um convênio com órgãos de segurança e exige aí uma capacidade logística dos Correios total para trabalhar esse tipo de operação, ok? Também, né, a gente trabalha em vários municípios brasileiros, nós vamos mostrar um pouco os números, pode passar? Bom, temos aí os números do último Enem, né? Muito recentemente, né, se eu não me engano, domingo retrasado, nós tivemos aí a conclusão do Enem 2021. E é uma operação muito grandiosa. Essa operação, nós tivemos 3,1 milhões de inscritos, milhões de alunos inscritos, 6,2 milhões de provas entregues, 1.747 municípios, 10.600 locais de provas, 58 mil malotes, né? Alguns números importantíssimos ali, né? 100% de qualidade, 130 carretas fretadas, 41 voos só para fazer esse deslocamento, 730 toneladas de carga. Então, a gente está falando realmente de uma operação grandiosa e, claro, né, com um nível de segurança altíssimo, né? Chegar a todo local no Brasil em tempo recorde, entregando a prova no mesmo momento, sem deixar falhar, né, sem deixar uma escola de lado, realmente é uma operação extraordinária dos Correios e está aí os números para provar. Nessa última operação, nosso recorde de entrega numa janela de tempo, em 2 horas e 40 minutos, 41 minutos, nós fizemos toda a entrega das provas do Enem no segundo dia. Então, isso mostra a capacidade que os Correios têm de reação ou de entregar em todos os locais ao mesmo tempo, né? Com essa logística tão grandiosa, ok? Pode passar, por favor. Bom, aqui um pouco da operação, como ela acontece, né? As provas são concebidas na gráfica, né? E aí, da gráfica, nós vamos para o nosso armazém,
para o nosso armazém e armazéns do Exército, tá? Batalhões e outros correios. Depois a gente tem essa carga seguindo via aérea e terrestre para os batalhões ou os correios regionalmente. Dos correios, a gente vai para o nosso centro de distribuição. Do nosso centro de distribuição, a gente vai para os locais de aplicação. E depois nós temos a reversa do centro de distribuição, do nosso centro de distribuição, para a unidade no Rio de Janeiro ou Minas Gerais, dependendo do consórcio aplicador. Esse é o caminho percorrido pela prova e toda essa logística é feita pelos Correios. A participação da armazenagem do Exército em parceria hoje, eles fazem armazenagem em alguns estados, mas tirando essa parte da armazenagem, todas as etapas são feitas pelos Correios. Tá? Bom, aqui a gente mostra um pouco como é possível, então, fazer a segurança dessa operação e saber o que está acontecendo em tempo real, né? Não seria possível, claro, sem tecnologia. Nós estamos aqui numa feira de ciência e tecnologia falando exatamente sobre isso. Impossível fazer uma operação dessa sem rastrear esse malote do início ao fim, né? Sem ter absoluta convicção de que as provas estão chegando aonde deveriam chegar. Então, aqui nós temos a nossa torre de controle, né? Nós temos toda a operação controlada do início ao fim. Esse é o mapa do Brasil, né? A gente vai acompanhando ali as entregas, 100%, isso é uma foto real aí do dia da prova, né? Claro que as provas foram todas entregues e deu tudo certo na operação, mas isso aqui é um retrato da nossa torre de controle, do nosso acompanhamento online enquanto as entregas estão ocorrendo, tá? As entregas acontecem e, através dos carteiros, a gente recebe SMS quando aquele malote é entregue na escola e a gente acompanha, então, sabe tudo o que está acontecendo junto com os entes, vai acompanhando junto com os intervenientes da prova, ok? Pode passar, por favor. Bom, temos aí, que eu comentei, né, o sistema de controle operacional, monitoramento dos malotes, desde a saída da gráfica, a gente mostrou ali a visibilidade, né, de cada malote, informação em tempo real, participação da central de controle do INEP integrada com centros de controle nacional e estaduais coordenados pelo Ministério da Justiça. Por óbvio, esse é um tipo de operação que não é feito por um grupo, né, de entes, não somente os Correios, mas a participação do INEP, do consórcio aplicador, das forças de segurança, é uma operação que envolve muitos entes e todos eles precisam estar interligados para entregar o melhor para o nosso estudante, né? Então, assim, está aí, é uma operação feita com muito sucesso pelos Correios há 11 anos. Então, nós completamos agora o 11º ano dessa operação, que é um sucesso aí, ok? Bom, aí nós apresentamos aqui já uma outra operação pequena, mas importantíssima, em parceria exatamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós estamos aqui, né, na Feira de Ciência e Tecnologia e trabalhamos desde o início da pandemia com essa parceria para transportar materiais, né, materiais biológicos, materiais virais, entre laboratórios, buscando aí fazer ou produzir vacina, produzir conhecimento nos nossos laboratórios, nos laboratórios que foram indicados para isso, né? Então está aí, ó, nós tivemos, né, e a gente chamou essa operação, né, aqui do Ministério de Rede Vírus. A Rede Vírus, os Correios são participantes, atuam e ainda estão atuando em parceria com o Ministério para trabalhar, para entregar, né, todo o material viral por todo o país, aonde o Ministério coordena, onde o Ministério ordena, tá ok? Nós temos, então, 48 participantes em municípios distintos, entrega em menos de 24 horas em várias unidades da federação e operação realizada sem ônus para o Ministério, por entendermos que esse é um momento de pandemia, que o Correio precisa participar ou dar a sua parcela de participação exatamente na busca de solução, de novas soluções, de vacina e de outras soluções no estudo, na pesquisa do vírus, né, da Covid-19. Pode passar, nós temos um vídeo, tá, gente, dessa rede, desse trabalho. O trabalho dos cientistas brasileiros para salvar vidas também. Comitê de pesquisadores formado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
No Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, nossos carteiros coletam o material viral do novo coronavírus e influenza, embalado conforme regras de biossegurança. As amostras seguem para 5 grandes universidades públicas brasileiras, que fazem pesquisa sobre o contágio, proliferação do vírus e vacina para as doenças. Uma operação cercada de cuidados que segue altos requisitos de segurança e requer total agilidade. As amostras devem chegar em até 20 horas às mãos dos cientistas, em perfeito estado de conservação e com garantias à saúde de todos. Para isso, os Correios têm utilizado, inclusive, aviões da rede postal noturna, o que tem garantido finalizar o trabalho com várias horas de antecedência. Uma logística feita com tanta eficiência que ganhou o reconhecimento dos pesquisadores. Sem essa parceria com o Correio e a entrega desse material no Brasil inteiro, a gente não teria condição de agir com a velocidade que a gente precisa para poder gerar a resposta de combate a essa epidemia que nos assola. Juntar órgãos tão importantes como o Ministério da Ciência e Tecnologia, mais a Empresa Brasileira de Correios, que nós conseguimos usar esse serviço para transportar um material tão precioso que sai daqui e vai até a porta dos laboratórios que vão usar isso para desenvolvimento de pesquisas e tentar fazer com que a gente consiga combater essa pandemia o mais rápido possível e o país saia disso. Fico muito feliz que a rede pública tem sido muito eficiente, né, o Ministério, o Correio e as universidades, para poder trabalhar em conjunto, né, nesse momento tão difícil para o Brasil. Isso aí. Os Correios participando aí também, né, tem a participação fundamental na pandemia, levando esperança, né, através das pesquisas, através das vacinas. Um trabalho uma parceria muito bem sucedida com a Rede Vírus e que ainda permanece até que a gente tenha uma evolução e com certeza os resultados já foram anunciados, né? Tivemos uma evolução muito importante relacionado ao estudo do vírus e com a participação aí dos Correios, como vocês puderam ver no vídeo, tá? Então, pessoal, a gente vai entrar agora, né? Falamos aí das 2 operações grandiosas, falamos da Rede Vírus e vamos falar um pouco também sobre a logística internacional. Bom, claro, né? Pode passar. A operação de importação, né? Acho que vocês todos têm acompanhado, todos, né, de alguma forma, têm contato, né, com isso. O crescimento do e-commerce internacional é extraordinário, né? Então, através dos players internacionais, Shopee, AliExpress e outros players, as compras internacionais elas têm sido aconteceram, né? Tem acontecido numa frequência cada vez maior, numa quantidade cada vez maior, e sem dúvida a pandemia tem papel fundamental, acelerou esse processo, né? A gente já vinha nesse crescimento, mas a pandemia acelerou o processo do e-commerce nacional e internacional, né? Então hoje é comum as pessoas comprarem sites internacionais, o que antes era visto com um pouco de desconfiança, né? Visto com não vou comprar porque vai demorar muito, né? A gente vai mostrar aqui que isso não é a realidade mais. Então, a gente mostra aí claramente, vai mostrar um pouco para vocês, né, do crescimento do segmento internacional e como os Correios se prepararam e estão trabalhando com o segmento internacional, né? Trabalhando para a entrega da encomenda internacional, tá? Bom, aqui tem um pouco do nosso cenário, né? O marketplace investindo no mercado brasileiro, com tradução de sites, tudo isso vocês já têm acompanhado, né? A qualidade da entrega dos Correios, e isso a gente vai comentar também aqui sobre os nossos prazos, sobre a diferença de prazo que nós tínhamos e a diferença da qualidade que os Correios trouxe hoje para a entrega desses objetos, e a grande aceitação de novas soluções dos Correios adequadas às necessidades dos consumidores e dos players. Nós vamos ainda falar um pouco mais disso, ok? Pode passar? Bom, algumas curiosidades aqui. 90% das encomendas recebidas em importação tem menos de 2 quilos. Então, a gente está falando de pequenos pacotes comprados lá fora, né? E que é meio assim o usual, né, do cliente brasileiro, né? Comprar esses pacotes menos de 2 quilos. O volume de encomendas recebidas entre janeiro, né, desde janeiro, cresceu 85% quando nós comparamos com 2020.
esse número é um número assim, absurdo, né? Um número realmente surpreendente. 85% de crescimento é um crescimento realmente assim, extraordinário, e só os Correios, tá, podem conseguir, com a sua capilaridade, com a sua capacidade operacional, absorver um crescimento em tão curto espaço de tempo. É isso que nós estamos mostrando e vamos mostrar aqui, ok? Pode passar? Nós temos um vídeo, tá, falando um pouco do Packet. No universo das compras internacionais que é um dos online, objetos os dos brasileiros navegam cada vez com mais familiaridade. Uma tendência dos últimos anos que acelerou ainda mais com a pandemia. E os cliques não param de aumentar. Todo esse entusiasmo do brasileiro pelo e-commerce internacional se reflete diretamente na operação dos Correios, que estão verificando, mês a mês, um incremento da carga de importação em seus centros internacionais, localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Apenas o Centro Internacional dos Correios em Curitiba está tratando 4 vezes mais objetos do que em 2019. E o principal, com um nível de agilidade considerado recorde. A unidade do Paraná é responsável principalmente pelo recebimento das encomendas Packet, serviço criado em 2018 pelos Correios para atender os sites estrangeiros de e-commerce que atuam no mercado brasileiro. Em 2020, os Correios registraram em todos os seus centros internacionais uma quantidade 10 vezes maior de encomendas Packet que em 2019. Agora, em 2021, a carga recebida só até setembro já é 6 vezes maior do que o registrado durante todo o ano passado. Para atender essa demanda que não para de crescer, a empresa se adapta de forma veloz. Quanto mais o brasileiro compra em sites estrangeiros, mais os Correios investem na adequação de sua infraestrutura, como ampliação de espaços, contratação de pessoal e modernização dos equipamentos, principalmente dos sistemas de tecnologia. A estatal garante a qualidade no segmento de importação, atingindo índices que ultrapassam os 95% de entregas de objetos internacionais dentro do prazo. Por isso, não importa de qual país venha o objeto, para qual cidade do Brasil ele seguirá, os Correios sempre têm a solução ideal para aproximar cada cliente do que ele mais precisa. Muito bom, acho que o vídeo falou tudo, né? O vídeo muito bem explicativo do mercado atual. Pode passar. No detalhe aqui mais técnico, a gente vai falar um pouco das nossas operações e o que a gente está fazendo, né? O que nós temos de operações logísticas internacionais pelo país, dos nossos centros internacionais. Então, atualmente, nós temos 4 centros, né? O de Curitiba é o maior deles, relacionado ao desembaraço de carga, tá? Não é o maior em área, mas o maior em desembaraço de carga hoje. Nós temos o centro em Curitiba, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Valinhos, no interior de São Paulo, que também trata hoje parte da carga já nacionalizada. Eu não vou me ater muito no efetivo, porque eu queria falar um pouco mais sobre o modus operandi, né? Como acontece a nossa operação logística internacional. Vamos falar um pouco mais dela aqui. Pode passar? Bom, os centros internacionais, né? O que são os centros internacionais? Toda a carga que nós recebemos no país, ela passa sob o crivo da alfândega, da Receita Federal e de outros órgãos anuentes, Anvisa, Vigiagro, outros órgãos que têm interesse nessa carga. Não há importação no nosso país sem a anuência da nossa Receita Federal. E por isso nós trabalhamos com eles, né? Trabalhamos em parceria com a Receita Federal nos nossos centros internacionais. Então, há uma diferença dos centros nacionais, né? Onde o Correio tem controle total, nesse caso, isso não acontece. Nós trabalhamos em parceria com a Receita Federal para desembaraçar essa carga e, sim, ela poder entrar no país e aí a gente poder fazer o restante da malha logística, né? Conseguimos fazer o restante da malha logística, ok? Então, nós temos o terminal de carga internacional, uma fiscalização não invasiva, suporte ao desembaraço aduaneiro, e a gente faz o suporte, dá todo o suporte para a Receita Federal fazer a fiscalização e a armazenagem quando a carga é tributada, tá? Porque não é toda a carga que passa para o país que não é tributada. Isso é uma questão
da Receita Federal, é administrada pela própria Receita, ok? Pode passar. Bom, no fluxo de importação, né? A gente está falando aqui do nosso, como que funciona a plataforma eletrônica, né? De importação, tá? Nós temos o Centro Internacional, a nacionalização da receita. Quando você compra um objeto, esse objeto chega ao país, chega, em geral, mais de 90% da nossa carga chega pelo aeroporto de Guarulhos. Em Guarulhos já tem a Receita Federal fiscalizando essa carga é então encaminhada para os nossos centros internacionais, ali acontece a nacionalização, ou tributado ou não tributado, autorizado pela Receita Federal, e quando isso passa dessa fase, a gente tem um tratamento dos objetos da mesma maneira que acontece dos objetos, com os objetos nacionais, ok? Pode passar. Bom, algumas fotos aí, algumas fotos do nosso terminal de carga internacional, isso é como a carga chega, tá? Nos aviões internacionais. Então, se você comprou aí em algum site de comércio internacional, o seu objeto chega dessa maneira, embalado em aeronaves com partes aeronáuticos e por malas, né, aeronáuticas. É assim que ele chega no nosso terminal de cargas em Guarulhos, ok? Sobretudo em Guarulhos, tá? Recebimento de cargas em Curitiba. A gente vai falar um pouco aqui do maior centro que nós temos. Hoje é o centro responsável por 95% da carga no Brasil, tá? Desse tipo da maior parte da carga recebida no país. Pode passar? Bom, eu comentei sobre fiscalização não invasiva. O que quer dizer isso? A Receita hoje, a Receita Federal, não abre cada objeto, né? Os objetos chegam e são fiscalizados pelo raio-x. Então, todos os objetos passam por ali. Quando há algum objeto suspeito, algum objeto que é necessário a abertura, esse objeto passa pelo raio-x, é separado, e aí sim a gente tem a fiscalização invasiva, que é a abertura, por vezes, dos objetos. Claro que a tentativa de mandar objetos proibidos, ela acontece diuturnamente, né? Então, assim, quando isso acontece, a fiscalização ali não invasiva pega aquele tipo de objeto que é proibido, esse objeto é separado, e aí sim nós temos uma segunda fiscalização, que é a abertura dos objetos. Pode passar? Aí nós temos a fiscalização chamada de invasiva, com os cães, né, da Receita Federal. Eles têm um treinamento para localizar objetos proibidos, e aí sim esses objetos são localizados e separados pela Receita Federal, ok? É um trabalhador assíduo aí dos nossos centros. Pode passar? Bom, nós comentamos ali do início da apresentação que aumentamos esse ano, né, 85% até setembro, esses números, em relação ao ano passado. Então, realmente, o que os Correios fizeram? O que os Correios vêm fazendo para aumentar a sua capacidade operacional? Porque de uma hora para outra eu tenho que dobrar a minha capacidade operacional e atender o cliente brasileiro, né? Então, assim, nós temos que atender bem. E aí nós tivemos melhorias no nosso sistema de gestão, tivemos incrementos de esteira e equipamentos de inspeção, está aí a tecnologia, né? Colocamos esteira, colocamos muita tecnologia nos nossos centros. Tivemos também o incremento de novos turnos de trabalho, revisão da nossa malha de transporte, considerando o tamanho da carga e tudo que a gente vem recebendo no país, tá ok? Vamos passar? Bom, e aí, isso aqui é o principal, né? Porque o que interessa no final é o cliente. O que interessa no final é que o consumidor quer comprar e ele quer receber no menor prazo possível, né? A experiência do passado, né, era 40 dias, era 60 dias, 90 dias. Nós tínhamos casos de 90 dias de objeto internacional chegar no país e ser entregue ao destinatário. Não é mais essa a realidade. Se você compra no e-commerce internacional, não tenha dúvida que a experiência hoje ela é muito diferente. Nós temos aqui um rastreamento de alguns objetos, né, recentes, mostrando claramente da data da compra até a data da entrega, 11 dias, 10 dias, em locais diferentes, está vendo? Um na Suécia, outro em Hong Kong, 7 dias. Temos objetos entregues no país com 7 dias. A nossa média nacional é 10 dias de entrega. Então, assim,
isso mudou, né? O cliente está satisfeito, isso, claro, fomenta o segmento internacional, fomenta a quantidade de compras, não só a pandemia acelerou esse crescimento, mas a experiência do cliente com os Correios no segmento internacional, sem dúvida alguma, anima esse cliente a comprar mais, recebendo o seu objeto no menor prazo. Então, trabalhamos para isso, né? É isso aqui, isso são cópias de rastreamentos de objetos reais que nós trouxemos aqui para mostrar claramente como o segmento evoluiu, como nós estamos conseguindo desembaraçar e trabalhar com essa carga em tempo recorde, considerando o passado que nós tivemos. É claro que nós estamos falando aqui, só para vocês entenderem, de objetos não urgentes, né? Objetos que não são objetos com a categoria urgente. São objetos tradicionais na categoria do econômico que nós estamos conseguindo praticar esses prazos. É isso, pode passar, acho que é só... É isso aí, é isso que a gente tinha para conversar aqui com vocês. Eu agradeço aí a participação, agradeço ao MCTIC, né, pela oportunidade de podermos falar um pouco dos Correios, falar um pouco do nosso segmento internacional. E, repito, estamos à disposição, temos o nosso stand aqui na feira, estamos aguardando vocês lá. Visitem-nos, né, e conheçam o novo Correios. Né? Ok? Obrigado. Alguma questão? Ricardo? Oi, parabéns pela apresentação, Samuel. Queria que você falasse um pouco sobre o tema, né, ciência e tecnologia aplicada à logística. O tanto que está sendo feito para buscar melhorar os grandes números, né, as grandes operações a partir de ciência e tecnologia. Obrigado, Ricardo, pela pergunta e a oportunidade, né, de falar do tema. Nós sabemos que não há crescimento na logística, não há logística sem tecnologia. Né? Simples assim. Não se tem como fazer logística sem tecnologia. A gente tem hoje um momento, né, um momento nosso é de evolução tecnológica. Né? Não se tem... a gente tem muita tecnologia já nos Correios, mas estamos caminhando cada dia mais para evoluir nos nossos processos. E o que estamos fazendo? Né? Mostramos ali um pouco, tá? Mas recentemente nós estamos em processo de aquisição de uma máquina de triagem para triar cerca de 600 mil objetos dia no Curitiba. Então a gente está falando aí de uma tecnologia que vai auxiliar e muito, vai aumentar muito a nossa produtividade dos objetos. Além disso, né, nós temos o nosso armazém tributado, um trabalho feito de parceria com o Departamento de Inovação dos Correios, que nós vamos fazer um trabalho, precisa de fazer um trabalho lá de mapeamento desse armazém, de robotização, e a gente conseguir entregar no menor tempo possível os objetos que são tributados. Né? Como eu citei aqui, nós temos os objetos que não são tributados pela Receita Federal e temos os objetos retidos pela Receita Federal para a tributação. Então, alguns objetos que a Receita faz esse trabalho. E com esses objetos, a gente ainda tem um prazo mais longo, claro, em decorrência do aguardo do pagamento do cliente, e nós queremos estamos desenvolvendo tecnologias para atender também esses objetos tributados no menor tempo possível. Tá? Vamos lá. Falando assim, não só do internacional, né, porque o Ricardo perguntou sobre a logística nos Correios, nós também trabalhamos com um pequeno empresário ou pequeno cliente, né? A gente citou aqui grandes operações, mas nós trabalhamos com os pequenos clientes no nosso chamado fulfillment, né? No nosso fulfillment, que dentro dos Correios o produto tem o nome de Log+, nós atendemos aos pequenos empresários que armazenam com a gente e as pessoas podem comprar pelo site, esse pedido chega diretamente aos Correios no nosso armazém, nós separamos esse pedido e enviamos para o destinatário.
Esse é um projeto que nós estamos trabalhando fortemente, também tem forte atuação tecnológica, tem muita tecnologia envolvida, aplicativos, celulares, coletores, armazéns modernos, muitos projetos em andamento. Nossa expectativa é na próxima feira já conseguirmos falar, né, de muitas tecnologias, de muitos processos que estão andando para atender à exigência do e-commerce brasileiro e internacional. Ok? Espero ter respondido aí. Mais alguém? Alguém quer comentar alguma coisa? Boa tarde. Eu gostaria de saber qual o serviço do Correio para apoio à importação por pequenos comerciantes. Pequenos industriais. Vocês, salvo engano, tinham um processo do Importa Fácil. Eu gostaria que você expusesse melhor esse serviço dos Correios. Qual que é o teu nome? Carlos Mota. Então, esse é um projeto, nós estamos falando aqui hoje pela área de operações, né? Tudo que a gente vem atendendo dentro da área de operações dos Correios para o e-commerce internacional. Então, Carlos, eu não vou conseguir te dar o detalhamento, porque esse é um projeto, o projeto de importação, ele está com a nossa área de negócios, eles vão conseguir te informar isso melhor. Eu vou pegar teu nome, teu telefone, para a gente conseguir te informar como esse projeto está acontecendo, ou como a importação está acontecendo pela nossa área de negócio. O que a gente mostrou aqui, do ponto de vista das operações, é como estamos preparados para receber esses encomendas, tá bom? Me perdoem não responder no detalhe. Nós temos, sim, projetos para os importadores, é um projeto da nossa área de negócio, mas eu até verifiquei aqui se tem alguém de negócio dos Correios para conseguir responder, mas como a gente não tem, a gente vai pegar teu telefone e vai te dar retorno, tá bom, sobre isso. Tem alguém que consegue falar? Quer comentar? Tem? Aí, ela consegue comentar. Olá, qual o nome dele? Sou Carlos, boa tarde. Fui da área de negócios também, né? Então é o seguinte, isso. O Importa Fácil é um projeto para pequenos empreendedores e nós trabalhamos com a nossa equipe de vendedores, inclusive consultores aqui em Brasília, em todos os estados. Então, quando o cliente nos procura, a gente conversando, a gente fecha um contrato com o cliente, pequeno contrato, e ele tem no seu leque de contrato e benefícios uma série de itens, e um deles é o consultor de comércio exterior, que é o assistente de comércio exterior. É um empregado nosso especialista no assunto, onde ele consegue orientar o cliente a fazer o desembaraço alfandegário, desde a ponta na importação, como também para enviar para fora, né? Para exportação. Então, a gente tem esses dois itens de serviço que a gente atende no Importa Fácil também, né? Esses dois itens para o cliente que deseja importar ou até mesmo exportar seus produtos para o mercado aí fora. Então, se o senhor puder nos contatar, a gente vai realmente colocar uma equipe à disposição do senhor e fazer toda a explicação, toda a consultoria e mostrar o leque do que a gente tem para oferecer para o senhor, junto, inclusive, à Receita Federal. Desculpa. Eu tenho uma startup aqui em Brasília e nós precisamos muito importar produtos eletrônicos, microprodutos eletrônicos da China, né? Então, essa questão do correio, do serviço que importa fácil, né, seria importantíssimo porque você não precisaria ter nenhuma infraestrutura de importação para coisa. Eu gostaria que você deixasse o contato de quem a gente pudesse procurar para ter melhores informações sobre o assunto. Ok, é isso mesmo. E o fluxo, ele, depois de fechar o contrato de importações, no caso do negócio do senhor, ele vai entrar no fluxo aqui da parte de logística internacional e chegando aqui com todo o desembaraço, tá bom? Eu vou passar para o seu contato do gerente de vendas aqui de Brasília e a equipe dele vai estar à disposição. Ok? Obrigado, pessoal. O nosso tempo terminou. A gente não tem mais tempos para perguntas, mas estamos à disposição. Já falei com vocês do nosso stand.
né, procurem-nos, estaremos por aqui. Quiserem conversar mais com a gente, estaremos por ali, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, obrigado a quem participou, quem está acompanhando a gente online, não é isso? Está transmitindo o evento. Muito obrigado a todos vocês, estamos à disposição através ali da diretoria de operações, dos Correios, para atendê-los no que for preciso e necessário. Um abraço, gente, obrigado.